Representantes de pais, de alunos, de professores e de funcionários discutem como serão empregados os recursos financeiros destinados à escola. Essa é uma realidade que faz parte do cotidiano da rede de ensino de Porto Alegre. Esses representantes, delegados da comunidade escolar, se reúnem para decidir como utilizar a verba da Secretaria Municipal de Educação, destinada às escolas da cidade. Veja a reportagem. Durante o ano, as escolas planejam e estabelecem metas para a utilização dos recursos financeiros numa perspectiva também de planejamento futuro. São muitas reuniões em que se discute o orçamento participativo da educação. O orçamento participativo da Escola Cidadã, da Rede Municipal de Ensino, é uma forma que se encontrou de poder enxergar, as escolas poderem estar participando não só da distribuição de recurso financeiro, mas muito mais do que isso, poder estar participando e trabalhando coletivamente em projetos. Projetos que utilizam os recursos do orçamento participativo e que também são avaliados em reuniões como essa. Os delegados que se reúnem para deliberar as decisões apresentam as demandas das comunidades escolares. E as nossas metas, até por isso que eu estou aqui, é para a melhoria das crianças, né? No planejamento deste ano, aí, fazer oficinas. Mas, assim, é nessa parte das oficinas que os pais pediram prioridade, né? Que eles gostaram muito, as experiências que a gente teve foram boas e gostaria que continuasse. A gente também queria aumentar para a dança, que eles pedem, e língua estrangeira. Então, assim, conforme vão surgindo as necessidades, né, a gente vai tentando resolver, né, contemplando sempre o aluno e conta com essa verba a mais que vem, que é para poder comprar o que for de caráter financeiro, né. Na reunião registrada pela nossa equipe, os delegados das escolas da região do centro de Porto Alegre definiram como seriam os projetos. De acordo com o regimento, são 4 opções de projeto. Coletivos, que atendam às demandas prioritárias de todas as escolas da região, parciais, do qual participam apenas algumas escolas, ou ainda projetos individuais. E caso não haja projetos interessantes, os delegados podem optar por não realizá-los, pois todo o contexto é democrático, em que se priorizam participação e autonomia. 8 escolas da rede pública municipal de ensino daqui do centro de Porto Alegre decidiram realizar no ano que vem um projeto comum que reúne a realização de oficinas culturais e a conscientização ambiental. Para financiar esse projeto, as escolas vão dividir R$ 32.200, recursos do orçamento participativo da educação. Ao todo, para o ano de 2005, R$ 400 mil estarão disponíveis para as 92 escolas que participam do orçamento da educação de Porto Alegre. O que é isso? Isso é democracia. É cada um dizer o que pensa, sem ofender a ninguém, né? E escolher o que vai ser melhor para o conjunto dessas pessoas. Eu sempre digo assim, ó, que certamente essa geração de alunos, eles serão diferentes da nossa geração, né? Porque nós não tivemos essa cultura de participação, né? Então muitas vezes a gente não assume a nossa posição de cidadão, né? Porque a gente não tem essa cultura. Bom, professora Maria Beatriz, o que a senhora gostaria de destacar dessa reportagem que mostramos? Bom, eu acho que fica bem evidente aí que a participação nas decisões que vão ser tomadas do uso dos recursos financeiros não é apenas daquela pequena parcela de dinheiro que vem para a escola decidir. Lá em Porto Alegre, essa experiência é muito interessante, pode ser alcançada, né, com luta e tal, por todos os municípios e pelas escolas estaduais também. Lá em Porto Alegre, o que acontece? As escolas se reúnem por região e às vezes estabelecem projetos de interesse de uma região, ou querem uma coisa mais cara, por exemplo, construir um ginásio de esportes ou um material para aulas de teatro. Então se organiza, olha, neste ano vamos dar prioridade para a escola X e uma coisa menor para a escola Y. No ano seguinte, para as outras 2 escolas que no ano anterior já foram beneficiadas. Quer dizer, aquilo que acontece em família, quando a gente tem sempre um dinheiro escasso. E quem é que vai ganhar a bicicleta nova, né? Acontece, bom, e essas decisões que estão mostrando aí, falando da gestão financeira, são exatamente ligadas àquela última pergunta, são decisões
que, por exemplo, beneficiaram a qualidade da educação. O que as famílias, o que os grupos das escolas estão decidindo? Investir em educação ambiental, em promoção cultural, levar as crianças ao teatro, fazer sessões de cinema na comunidade, uma série de coisas, né? Tá certo. Marcelo estava comentando sobre qualidade aí. Eu vou pedir um tempinho para o Marcelo, porque a gente já tem uma participação da Delícia Feitosa, do Tocantins. Oi. Olá. Olá, boa noite, Bárbara e professores. Aqui é a professora Delícia Feitosa, do Teleposto do Colégio Estadual Criança Esperança, Palmas, Tocantins. Nós queremos saber o que fazer para estimular a comunidade escolar a participar ativamente desse processo de construção da gestão democrática. Boa noite, obrigada. Obrigada pela sua participação, volte sempre. Professor Marcelo. Eu acho que o primeiro desafio que está posto para a escola é a escola se tornar uma escola da comunidade. Para isso é fundamental que a escola dialogue mais intensamente do diálogo que já existe, ela aprofundar esse diálogo e essa interlocução com a comunidade. Acho que a experiência de Porto Alegre também nos dá uma outra pista interessante, que é construir a cultura da participação. A depoente, na entrevista que ouvimos ainda há pouco, no vídeo que vimos ainda há pouco, ela ressalta isso, que essa geração de alunos que tem vivido essa experiência na educação de Porto Alegre vai ser uma geração diferente, porque é uma geração que está tendo a oportunidade de viver essa cultura da participação. Então, eu acho que esse é um horizonte importante da gente ter na escola, essa dimensão de processos participativos como um eixo e, ao lado disso, a dimensão do trabalho coletivo, trazendo paz. Se você me permite, essa questão assim, da participação, como a gente vem conversando, não é uma questão natural. Sim. Essa cultura participativa na qual você se refere, ela precisa não só de discursos estruturados, como materiais, documentos, mas práticas efetivas, né? Como assim? Como, por exemplo, essa do vídeo que nós vimos, a decisão do orçamento, porque é fundamental pensar que... Mas, desculpa interrompê-la, professora, eu acho que a grande dúvida, o grande desejo, anseio dos professores eu quero que essa comunidade participe. Isso a gente ouviu ao longo da série inteira aqui. E é difícil chamar. Como eu chamo a comunidade? Você tem experiência prática disso? Como é que isso é feito? Temos algumas experiências. Eu acho que é um componente, por exemplo, que a maioria das escolas discutem pouco com a comunidade. As coisas importantes. As coisas importantes. Por exemplo, orçamento da escola. Não quer abrir, geralmente não gosta de abrir. E o próprio projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico da escola. Vamos ensinar para as nossas crianças. Qual é o horário das aulas? Se a gente vai para o cotidiano da escola, isso não é coisa simples. E a Denísia, o Pedro Nunes, que estão lá no chão da escola, sabem disso. Mas é preciso, como a Tereza comentava, é preciso que a gente busque processos participativos naquilo que é vital da escola. O que é vital da escola? É o seu projeto pedagógico, é a organização didática, é o processo de avaliação, é a questão do dinheiro da escola. E para ser cultura precisa começar, não adianta dizer que vamos esperar um tempo melhor. E aí, dentro de cada realidade, com as peculiaridades de cada região, a gente vai descobrindo os passos. Tá certo. A Mônica tem outras perguntas. A cursista Ana Cristina Soares, do Espírito Santo, pergunta como a constituição de uma gestão democrática se associa ao conceito de cidadania. Professora Maria Beatriz? Bom, nós estamos fazendo toda essa discussão sobre gestão democrática, e praticando gestão democrática nas nossas escolas e na própria universidade, onde eu trabalho, por exemplo, visando a educação para a cidadania, exercendo cidadania. É um tipo, claro, especial, de uma comunidade interna, mas principalmente como o próprio vídeo de Porto Alegre também exemplificava. Quer dizer, na medida em que os alunos participam das decisões sobre as regras, por exemplo, de convivência, daquilo que nós chamamos assim normalmente de disciplina, de responsabilidades, de deveres, dentro de cada sala de aula, com cada turma. Depois, as regras
as decisões sobre o que fazer, quando fazer, como fazer na escola, e a decisão, por exemplo, sobre o orçamento participativo do recurso financeiro das escolas de Porto Alegre, tudo isso educa cidadãos para participarem das eleições como cidadãos, do orçamento participativo sobre os investimentos todos da cidade, que é uma prática de Porto Alegre já consagrada, né? De participar no mundo do trabalho. Ele vai ser um trabalhador diferente. Agora a senhora fala num município em que a gente sabe que tem uma cultura de participação. Construída a duras penas e não perfeita. Agora a senhora acredita que possa existir uma escola com gestão democrática dentro de uma rede autoritária, por exemplo? Uma rede autoritária. Eu me arriscaria a dizer que, e aí, Bárbara, a sua questão nos remete a pensar que o construir a gestão democrática da escola nos leva necessariamente a começar a pensar a democratização dos nossos sistemas de ensino. Daí a importância de nós, educadores, das instituições educativas de cada rede de ensino, participarem de forma ativa na construção dos planos municipais de educação, na definição dos conselhos municipais de educação. Isso é construir a cidadania no processo de construção da gestão democrática da educação e da escola.